Ela vive no luxo e seu pai pede esmola para comprar remédios. O motivo é revoltante. Quem via a vida luxuosa que Lorene levava em seu apartamento na zona nobre de Sacramento, Califórnia, nunca poderia imaginar os motivos que permitiam que ela não se preocupasse em trabalhar enquanto exibia riquezas nas redes sociais. O pior de tudo é que isso se devia ao sofrimento de outra pessoa, seu próprio pai, que perambulava sozinho pelas ruas pedindo esmolas. Se não fosse por uma obstinada mulher, Lorene nunca seria desmascarada, e saber o que ela fez foi muito revoltante. Noah era um homem estranho aos olhos de quem o via vagando pelo subúrbio de Baltimore, do outro lado do país. Estranho principalmente porque ele não tinha nenhuma semelhança com as pessoas em situação de rua que os moradores da área costumavam ver. Noah estava sempre vestido com um terno, apesar de velho e surrado, sempre muito bem alinhado e mesmo com uma barba que crescia cada vez mais, ele tinha uma postura altiva, como se fosse alguém que estivesse acostumado a se comportar com elegância e educação. Mesmo assim, o semblante do homem condenava que ele não passava de um pobre coitado perdido no mundo. Seus olhos procuravam nos rostos das pessoas que passavam qualquer sinal de lembrança de quem ele tinha sido um dia, pois o mesmo alegava não saber de onde veio e muito menos para onde iria. Por ver tantas vezes esse homem parado na frente da farmácia em que trabalhava, Daphne Miller, uma simples atendente de balcão, começou a se questionar sobre quem era o mendigo elegante que ficava pedindo esmolas para comprar remédios para o estômago, que, segundo ele, não parava de doer. Ela e suas amigas constantemente especulavam qual história existiria por trás de um homem que não se encaixava naquela cena, e que mistérios ele carregava por trás dos belos olhos verdes que sempre as deixavam fascinadas. Daphne foi a única que teve coragem de se aproximar, depois de meses assistindo o homem chegar no mesmo horário, pedir dinheiro aos clientes que entravam na farmácia para comprar comida e medicamentos, e depois entrar pela porta, comprar o que precisava e simplesmente sair e sumir de vista. Como acontecia com frequência, Daphne o atendeu e pegou as notas de dólares amassadas em suas mãos e entregou para ele uma cartela de remédios gastrointestinais, que ele logo consumia aos montes para voltar no dia seguinte. Estava claro que o homem tinha um vício descontrolado naquele tipo de medicação, mas pelo fato de serem remédios que não precisavam de receitas médicas, Daphne não poderia negar a venda, mesmo sempre avisando ao senhor que ele estava correndo riscos de overdose. Noah simplesmente ignorava os conselhos e fazia a mesma coisa sempre que podia. Havia semanas que ele simplesmente desaparecia, da mesma forma que havia épocas em que ele ficava parado de frente para a farmácia praticamente todos os dias. Consumida pelo mistério que cercava aquele homem, Daphne decidiu segui-lo certo dia, só para ver para onde ele caminhava quando conseguia os remédios que precisava. Ela esperou ele entrar pela farmácia e cumprir sua rotina. Naquele dia, ele pegou a cartela de remédios e depois se dirigiu ao supermercado que ficava na outra esquina. Daphne o seguiu e o viu comprar latas de feijão e salsichas em conserva, e logo depois sair pela porta da frente rumo ao centro da cidade. No meio do caminho, um cão da raça São Bernardo veio ao encontro do homem, que depois de fazer carinhos na cabeça do bicho, sentou-se na calçada e começou a dividir a comida enlatada com ele. Daphne então entendeu que aquele era seu cão de estimação, e o homem parecia muito mais lúcido ali do que nas vezes em que ficava na frente da farmácia pedindo dinheiro para remédios. Com cautela, ela se aproximou do sujeito que logo a reconheceu. "Você é a moça do balcão", ele disse enquanto engolia uma porção de remédios. "Sim, sou eu, Daphne. Seu nome é Noah, não é mesmo?" Ela perguntou. "Como você sabe?" Ele rebateu, abrindo a lata de salsicha e dando algumas na boca do cão. "Você mesmo disse uma vez." O homem coçou a cabeça e olhou para ela com os mesmos tristes e belos olhos verdes de sempre. "Acho que sim, eu não me lembro bem." "Posso me sentar?" Daphne ajeitou-se ao lado do homem de seu cão, que, apesar de enorme, era muito dócil. Ela percebeu que quando não estava em um estado de desespero em busca de dinheiro para comprar remédios, aquele homem de meia-idade conversava como se fosse um filósofo ou professor. Todas as respostas que ele dava aos questionamentos da atendente de farmácia pareciam profundas e dotadas de grande conhecimento, e isso a deixava cada vez mais intrigada. Daphne perguntou por que ele tomava tantos remédios, e ele disse que não sabia muito bem os motivos, mas que sabia que simplesmente precisava deles, senão um buraco fatal abriria em sua barriga. Essa frase foi a única coisa que Daphne achou que não fazia nenhum sentido na conversa de Noah. No mais, aquele homem possuía assuntos fascinantes,
que simplesmente aprenderam naquela calçada fria de Baltimore. Quando Daphne perguntou onde ele dormia, Noah apontou para um beco onde havia um amontoado de papelões, e foi nesse instante que ela agiu por impulso e fez uma proposta. Tem uma garagem vazia em minha casa. Não é muito grande, mas se você quiser, pode dormir por uns dias lá. Acho que também tem um colchão sobrando. Noah olhou para ela meio sem saber o que responder. Então ele olhou para o cão e disse: Posso levar o Fibonacci? Daphne sorriu e ajudou o homem a se levantar. Eles entraram em seu carro velho e ela então os ajeitou em sua garagem. Quando Daphne contou a loucura que fez para suas amigas, todas elas ficaram maravilhadas e espantadas ao mesmo tempo. Ela explicou que não sabia muito bem os motivos de ter agido assim, mas que sentia que poderia ajudar o sujeito de alguma forma. As amigas de Daphne começaram a especular que ela estivesse apaixonada pelo pedinte elegante, mas Daphne negou intensamente, dizendo que só estava fazendo um ato de caridade. Só que com o passar dos dias, até mesmo a moça começou a duvidar de seus sentimentos em relação àquele homem. Em sua casa, Daphne nunca o deixou passar dos limites da garagem, mas sempre levava comida quente para ele e seu cão, e também uma cartela de remédios para estômago que ela mesma começou a administrar. As doses que você toma podem te fazer muito mal. Marquei uma consulta com o médico para vermos a real necessidade. Ela explicou ao homem enquanto lhe entregava um copo d'água e um comprimido por vez. Daphne então passou a conversar com o sujeito todas as noites, fazendo perguntas específicas para tentar descobrir sua verdadeira identidade. Ele não possuía documentos, não se lembrava do seu passado. Tudo o que sabia sobre ele mesmo era que se chamava Noah e que seu cão se chamava Fibonacci. Ainda assim, Daphne não se deu por satisfeita e ficou ainda mais obcecada em descobrir quem era aquele homem misterioso. Ela o levou à consulta e, depois de vários exames, o médico constatou que Noah tinha apenas alguns problemas de gastrite e que os remédios que tomava estavam causando uma deficiência de vitamina B12, e que isso poderia estar ligado ao estado de demência que o homem estava passando. Noah aceitou ser internado em uma clínica particular para que pudessem reverter boa parte dos efeitos que as overdoses estavam causando em seu cérebro. Nesse meio tempo, ele relatou que começou a sonhar todas as noites com a cidade de Sacramento, e que uma moça muito jovem e bonita o chamava de pai. Além disso, Noah explicou que no sonho ele sempre via uma placa com seu nome, Noah Fitzgerald. Daphne então começou a fazer várias pesquisas pela internet para ver se encontrava alguma coisa sobre algum Noah Fitzgerald, da cidade de Sacramento. E quando ela viu os resultados, seu coração subiu à garganta. Ela não encontrou qualquer tipo de rede social, mas diversas matérias sobre o homem que ela estava ajudando. E não só isso, encontrou também a notícia sobre sua morte. As notícias, em sua maioria, eram muito vagas e apenas notas de rodapé. Mas em um blog específico daquela cidade, Daphne se deparou com a bombástica notícia que revelou todos os fatos. Operador do mercado financeiro desaparece no Rio Sacramento. Ao lado da manchete havia uma foto de Noah, mais jovem e sem a barba, mas definitivamente tinha os mesmos olhos verdes. A notícia dizia que Noah foi visto pela última vez na Tower Bridge, uma das principais pontes da cidade, e que a própria filha testemunhou o momento em que ele se jogou nas águas e desapareceu. A notícia estava com a data de 10 meses atrás. Daphne anotou o nome Lorraine Fitzgerald e procurou a moça nas redes sociais. Tudo o que ela encontrou foi uma mulher que ostentava viagens, roupas de luxo e muita bebedeira em suas fotos e vídeos. Daphne estranhou que a única foto em que a garota citava o nome do pai era a foto de um funeral simbólico, já que o corpo nunca tinha sido encontrado, e isso ligou um alerta em sua cabeça. Ela procurou um detetive particular antes de ir à polícia, pois queria ter certeza de toda a história de Noah antes de levar suas descobertas a público. O detetive contratado descobriu que Noah era viúvo e dono de um modesto escritório de investimentos na Califórnia e que, apesar de não ser um homem muito rico, conseguia pagar em dia a hipoteca da casa e a faculdade de medicina que a filha frequentava. No ano de 2016, após perder uma bolada na bolsa de valores, Noah começou a manifestar sintomas pesados de síndrome do pânico e ansiedade, o que acabou preocupando bastante seus sócios, que o afastaram desde então. Ele ficou aos cuidados da filha, que passou então a administrar seus remédios, e pelo que disse seus antigos vizinhos, o homem começou a dar sinais de demência cada vez mais alarmantes, até que entrou em parafuso e pulou de uma ponte. A filha recebeu milhões do seguro de vida e então vendeu a casa e nunca mais deu notícias. Daphne correu ao médico que estava cuidando de Noah na clínica e explicou toda a história.
O médico então comentou que durante o processo de desintoxicação que Noah estava passando, a dependência dele nesses remédios para o estômago estava aumentando os estragos que foram feitos em seu cérebro, possivelmente por algum tipo de remédio mais pesado que ele tomou na época em que ficou com a filha. Daphne passou tudo o que tinha conseguido para as autoridades e uma investigação foi iniciada. Após conseguir o mandado, a polícia vasculhou os computadores e celulares de Lorraine Fitzgerald e então descobriram que a filha tinha feito um plano sórdido para ficar rica e se livrar do pai, e a frieza com que ela agiu deixou todos chocados. Lorraine teve a ideia assim que seu pai foi diagnosticado com síndrome do pânico e ansiedade aguda. Na época, ela estava tendo um caso com um de seus professores da faculdade de medicina, e foi ele quem a instruiu e deu as receitas para que a moça pudesse comprar os remédios errados que não iriam apenas dopar seu pai, mas simplesmente destruir o seu cérebro. Lorraine, então, começou a viciar o pai em remédios para o estômago e dar a ele os medicamentos que atuavam de maneira errada na memória. A combinação desses remédios começou a levar Noah para um estado de demência e, durante um passeio com a filha, ela mesma sugeriu para que ele pulasse da ponte e assim desaparecer para sempre. Os detalhes do plano estavam todos registrados em uma conversa que Lorraine teve com seu amante, e tudo foi feito para que ela recebesse os $2 milhões previstos no contrato do seguro de vida. O que Lorraine não esperava era que, após cair no rio, Noah fosse levado pelas correntezas e encontrado por uma barcaça a quilômetros dali. Apesar de salvo, o homem estava muito confuso e já não se lembrava mais quem era. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico que, após não encontrar nada sobre ele, o transferiu para um hospício em Baltimore, já que essa era a cidade que ele não parava de repetir o nome. Mais tarde, descobriram que Noah dizia o tempo todo o nome dessa cidade porque era nela que ficava a empresa que o fez perder muito dinheiro na bolsa de valores, e que nada tinha a ver com sua origem. Assim, o homem foi solto nas ruas da cidade e então começou a vagar e pedir dinheiro para comprar remédios, enquanto sua filha vivia ao puro luxo ao lado de seu amante. Se não fosse a boa vontade de Daphne, a maldade feita por Lorraine talvez jamais fosse descoberta. Lorraine e seu amante foram acusados e condenados por formação de quadrilha, estelionato, fraude e tentativa de homicídio. Após a desintoxicação, Noah passou por um tratamento para retardar os efeitos da demência que lhe foi causada. Ele e Daphne se tornaram grandes amigos, e é ela quem o ajuda a se ressocializar até os dias de hoje. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é isso que garante que novas histórias como essa cheguem até você. Um grande abraço e fiquem com Deus!